Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor, tenham tido uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, estamos na metade da semana. Tenham tido um final de semana recheado de bênção na casa do Senhor, louvando, glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, minhas amadas irmãs. Cada um de vocês seja abençoado em nome de Jesus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem aí no seu like, perdão, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as pessoas venham conhecer a palavra, entender um pouco da palavra, porque a palavra, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva, ela tem este poder, a palavra de Deus, porque ela é poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e as nossas famílias. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Hebreus, aleluia, louvado seja Deus, Hebreus 6, a partir do verso 7, que diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles porque é lavada e recebe a benção de Deus. Mas quem produz espinho e abrolho é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é queimado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui para mim e para você, minhas amadas irmãs, no livro de Hebreus 6, verso 7, está falando de Deus, aquele que tem Deus, aquele que quer Jesus na sua vida, né? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele que é lavada, recebe a benção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, aquele que tem Deus, que quer Jesus Cristo na sua vida, verdadeiramente, minhas amadas irmãs, a chuva o quê? A chuva representa na minha e na tua vida, aleluia, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é muito importante quando eu e você, nós queremos verdadeiramente Deus na nossa vida. Ser cheia da presença de Deus. Ser cheia do óleo santo e precioso do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, Ele quer que eu e você, nós sejamos cheios da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a chuva, quando ela cai, ela molha a terra, aleluia. E a terra ali, o lavrador, ele vai preparar aquela terra para que quando a chuva chegar, ele esteja pronta para plantar, e aquilo que plantar, brotar naquela terra, aleluia. Quando chega a época do inverno, ali o dono daquela terra, ele vai preparar aquela terra. Para quê? Para plantar, para aquela planta que ele plantou, aquele feijão, aquele milho, ou vice-versa, brotar ali e dar o seu fruto. Por quê? Porque a chuva caiu, a chuva foi molhada aquela terra. Então aquela terra está preparada para receber aquele grão, para aquele grão vir brotar e dar o seu fruto. Aleluia. Porque é assim que Deus, a nossa terra é o nosso coração, a vida espiritual. E da mesma forma que aquele homem prepara aquela terra ali, para quando a chuva cair, aquela terra esteja pronta para ser plantada aquelas sementes, para que aquelas sementes, minhas amadas irmãs, venha brotar aquele fruto, aleluia, para dar o seu fruto no tempo certo. Da mesma forma é a palavra de Deus para mim e para você. É da mesma forma, minhas amadas irmãs. Então eu e você temos que estar o quê? A terra é o nosso coração. A terra é o nosso coração, aleluia. A gente não tem que deixar, aleluia, deixar o nosso coração cheio de mágoa. A gente não tem que deixar o nosso coração cheio de raiva. A gente não tem que deixar o nosso coração com a maldade. Porque
Isso atrapalha a nossa vida com Deus. Nós temos que ter o nosso coração limpo, para que a chuva ela venha molhar, aleluia, a presença de Deus venha chegar sobre a nossa vida, todos os dias da nossa vida. Por mais que muitas vezes, minhas amadas irmãs, você se chateia, você se aborrece, é normal. Mas não temos que deixar aquela raiva penetrar dentro do nosso coração. Ela não tem que tomar de conta do nosso coração, aleluia. Nós temos que estar todos os dias, minhas amadas irmãs, pedir a Deus a misericórdia dele, para que Jesus tire do nosso coração aquilo que não provém dele, aquilo que não está agradando a Deus, para que no dia da vinda dele, minhas amadas irmãs, tanto eu como você esteja preparada. A vida com Deus, minhas amadas irmãs, não é fácil, mas também nós temos que lutar. É uma luta constantemente todos os dias, porque para entrar no céu é através de uma briga da carne com o espírito. A carne não quer orar, não quer jejuar, mas nós temos que ter esse entendimento. Se queremos ir para o céu, temos que ter uma vida com Deus verdadeiramente, minhas amadas irmãs, ali na presença do Espírito Santo. Não é fácil, é difícil, porque vivemos num mundo hoje em dia com pessoas que muitas vezes não concorda com você, não concorda com porque você ora, não concorda porque você fala em Deus. É difícil, mas temos que ter essa luta, pedir a Deus todo dia a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então essa chuva, ela vem sobre a nossa vida e diz aqui assim: muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, porque é lavada, recebe a benção de Deus. Para que eu e você venhamos receber a benção de Deus. Aquilo que você pede tanto a Deus todos os dias, ela venha chegar dentro da sua vida, ela venha chegar dentro da sua casa, dentro da sua família, minhas amadas irmãs. Porque a luta é constante, mas a vitória é certa. A vitória é certa. E estamos aqui nessa terra, minhas amadas irmãs, aleluia. O propósito da nossa vida se chama salvação. Temos que lutar pela nossa salvação, pela salvação da nossa família. Pedir a Deus todo dia misericórdia. A misericórdia do Senhor, que todos os dias da nossa vida, Ele nos levanta da nossa cama. Isso é uma vitória muito linda. Ter esse privilégio todos os dias do Senhor nos levantar. O Espírito Santo esteja ali comigo e com você. Para que a bênção do Senhor, receba a bênção do Senhor, chegue na nossa vida, minhas amadas irmãs. O que importa aqui hoje é salvação, é libertação, é a conversão da nossa família, é a libertação da sua casa, é a libertação daquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ser liberto. E para isso você, tanto eu como você, temos que lutar para viver cheia da presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, para que as bênçãos do Senhor cheguem na minha vida e na tua vida, minhas amadas irmãs. Aleluia. Eu lembro muito aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, vou passar aqui para não ficar só nas minhas palavras. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 3, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro com João, fitados os olhos nele, disse: olha para nós. Louvado seja Deus. Pedro e João disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E o que me fala muita atenção ao meu coração, que Pedro mais João disse assim: olha para nós. E aquele homem ali, prostrado no chão desde o ventre, desde o nascimento dele, que ele andava se arrastando no chão ali,
pedindo uma esmola, mendigando uma esmola, que alguém tivesse misericórdia dele e desse a ele uma esmola. Todos os dias ele estava ali, esperando pelaquela esmola daquele povo que entrava ali no templo para orar. E ele ali ficava ali esperando algo das pessoas. E Pedro e João disse, olha para nós. E ele olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Então ele olhou esperando receber o quê? Uma esmola. Que Pedro e João estirassem a mão e dessem uma esmola a ele. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Que coisa linda. Aquele homem ali, desde o ventre da mãe, nasceu já aleijado, ali se arrastando no chão. E todos os dias aquele homem estava ali na porta daquele templo, esperando receber algo da parte das pessoas, uma esmola. Aleluia. Mas Pedro e João disse, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Ou então, Pedro e João não tinham ouro, mas ele tinha muito mais do que ouro e do que prata. Ele tinha a presença de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus ali com eles dois. Então aquele homem fitou o olho nele, louvado seja Deus, e diz assim, olha para nós. Olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho ouro, nem tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, aleluia, levantou o seu pé e tornozelo, se firmaram. E saltando ele, e pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. É quando uma pessoa está ali cheia da presença de Deus e diz, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele deu o quê? Ele deu o que tinha. Ali o nome de Jesus. O nome de Jesus, aleluia, fez aquele homem levantado ali daquele chão há mais de não sei quantos anos, ali, desde o nascimento dele. E aquele homem ali levantou e ali entrou saltando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Tem preço. Tem alguma coisa que possa fazer pagar uma pessoa ali ser cheia da presença de Deus? E fazer aquela pessoa ali levantar e andar, minhas amadas irmãs? É Deus que faz essa obra. É o nome de Jesus que faz essa obra. Para que aquela pessoa venha ser cheia da presença. Lutando todos os dias. Pedindo a Deus a misericórdia. Que Jesus encha da presença dele. Jejuando e orando. Para que no dia da vinda do Senhor, minhas amadas irmãs, tanto eu como você, estaremos ali preparada para ser arrebatada. Não temos que querer ficar aqui nessa terra, porque esse mundo não tem nada para dar a ninguém. A nossa vida tem que ser olhando, prestando atenção na palavra e procurando viver a palavra, por mais difícil que seja, porque não é fácil, mas temos que lutar todos os dias das nossas vidas, minhas amadas irmãs, para viver de acordo com a palavra. Pedro e João ali não tinha ouro nem prata, porque ele tinha muito mais do que ouro e prata. Tinha a presença de Deus, ele tinha a presença do Espírito Santo com ele. E aquele homem ali, prostrado há mais de não sei quantos anos, já era um adulto, não fala a idade, mas já era um adulto, ali prostrado no chão se arrastando. Mas pela misericórdia de Deus, que Deus ele é Deus, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou, entrou naquele templo, louvando e glorificando o nome do Senhor. Isso não tem preço. Não tem preço, minhas amadas irmãs. É lutando todos os dias para estar na presença. Todos os dias lutando para estar na presença. Por mais difícil que seja. Mas nós temos que lutar para no dia daquele grande dia, minhas amadas irmãs, passamos pelaquela porta em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Seja curada, seja abençoada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoada. Tenha o restante da semana recheado de bênção, de paz, de alegria e de força e da presença do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus.